Pessoal, você já sofreu fazendo uma introdução de um TC, de um artigo científico, de uma dissertação? Já tentou fazer e no final das contas seu orientador ficou te criticando porque estava fraca a sua introdução? Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica para vocês fazerem uma boa introdução. Com exemplos, eu vou dar 3 exemplos para vocês, tá? Para vocês entenderem direitinho o passo a passo de uma boa introdução, tá? Beleza, então bagaça o like e vamos pro vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai escrever o problema do seu estudo, tá? Como assim, Wagner? Bom, você está lidando com uma situação, você vai trabalhar com uma situação. E essa situação é um problema para o mundo, tá? Então você vai tentar solucionar ela. Então a primeira coisa é escrever. Vou dar um exemplo aqui, um primeiro exemplo, ó, bem na área da agronomia aqui. Cerrado é um ambiente sazonal onde se tem dificuldade de produção de cultivos que exigem grandes quantidades de água, como o arroz. Eu não estou falando para você escrever dessa forma, mas para você fazer uma introdução pensando nisso, tá? Qual que é o problema? O problema é que tem pouca água na região do Cerrado, pouca água ao longo do ano inteiro, né? Chove numa determinada estação, por isso é um ambiente sazonal. E esse é o problema, o cultivo de arroz precisa de água. Pronto. Agora o que você faz? Você lê sobre o assunto, você busca citações, referências para você citar e você molda o seu parágrafo aqui, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Um outro exemplo para vocês, e eu quero dar 3 exemplos para fazer uma boa introdução. Olha aqui, vamos falar de desmatamento, né? Taxas de desmatamento são elevadas mesmo em ambientes considerados protegidos pela legislação, como por exemplo as veredas. Veredas são áreas onde tem nascentes, tá? Muitas vezes tem nascentes aí, onde o buriti é a espécie mais conhecida das veredas, tá? O de porte arbóreo, né? Então ela é mais conhecida. Então o que acontece? Qual que é o problema que eu tenho aqui? O problema é que as veredas estão sendo desmatadas, tá? Alguma coisa está acontecendo com as veredas que elas estão sumindo. Isso é um problema, tá? Wagner, tô nem para essas plantas aí não. Mas se acaba a vereda, diminui nascente, diminui a água. Tá vendo tanto que o problema é sério? Então você já começa problematizando. Terceiro exemplo aqui para vocês, para você fazer seu primeiro parágrafo. Produção de alimentos orgânicos ainda é baixa em determinadas regiões. Aí você pode citar do mundo ou do país, tá? Depende com o que você está trabalhando. Pela alta taxa de herbivoria. Então o pessoal tenta fazer cultivos de alimentos orgânicos, mas dá uma alta taxa de herbivoria, né? Os insetos vão lá, comem as folhas, porque você não está jogando produto químico contra os insetos, e aí acaba que você não consegue ter uma boa produção, tá? Isso é um problemão, tá? Então percebam que escrever o problema na sua cabeça já é o suficiente para você fazer seu primeiro parágrafo. Ah, Wagner, e agora que eu já tenho meu problema? Agora vai lá, lê alguns artigos, algumas dissertações, algumas teses, alguns livros, né? Alguns capítulos de livros podem te ajudar, mas principalmente artigos científicos, tá? Sobre esse assunto e tenta montar aí o seu primeiro parágrafo. Wagner, qual que é o meu segundo parágrafo? Apresentar informações que confirmam o seu problema. Como assim, Wagner? Vamos voltar aos exemplos. Eu vou falar desses exemplos hoje, tá? O meu primeiro exemplo foi sobre o cerrado, aquela questão da água do arroz, né? Então, beleza, você já fez um parágrafo falando sobre o seu problema. E agora você vai confirmar o problema, tá? Por exemplo, produção de arroz sempre foi baixa em países de clima sazonal. Opa, então se você está falando do Brasil, que tem o cerrado, que é clima sazonal, e monta um parágrafo embaixo falando de outros países que têm essa dificuldade, tá? Você já está problematizando, né? Você está confirmando o seu problema. Países de clima sazonal pela dificuldade em se obter água o ano todo. Então, assim, você pode falar da Austrália, você pode falar de um país africano, você pode falar de um país onde tem esse problema mesmo, independente da localidade, pode até ser um país frio, dependendo. O ideal é que seja um país com um clima parecido com o nosso, tá? Por isso que eu citei a Austrália. Então, o que acontece? E aí você fala, olha, tal país, ou tal região tem baixa produção por essa questão. E vai fazendo citações, e vai colocando aí citações. Então você está mostrando para o leitor que não é só um problema aqui, é um problema maior, é um problema que mais pessoas, tá? Tem que lidar com ele. Então você vai ter um público maior interessado, tá? Então por isso que eu acho legal esses 2 primeiros parágrafos aqui, tá? Vou dar mais um exemplo. Se possível, trazer dados, tá?
olha, tal país o pessoal tentou produzir arroz em ambiente seco e eles produzem menos, eles não dão conta, tá? Então, assim, se você conseguir trazer mais informações numéricas, excelente. Aquele meu segundo exemplo de taxa de desmatamento. Como que seria um bom segundo parágrafo, tá? Já que eu já montei aí, né, procurei artigos, citações para mim fazer o meu primeiro parágrafo. Vamos lá. O segundo parágrafo poderia ser mais ou menos assim, ó. Queimadas e desmatamentos destruíram veredas em tantos por cento no Brasil nos últimos tantos anos, tá? Prejudicando a manutenção de nascentes, tá? Então, assim, você pode até fazer alguns comentários assim mostrando que o seu trabalho é importante. Note que eu estou tentando trazer números, eu estou tentando trazer informações para minha introdução, para o pessoal perceber que não, ó, isso aqui é sério mesmo. Ó. Se as queimadas e desmatamento estão destruindo veredas em 25%, daqui a tantos anos nem vai ter água mais, né? Nem vai ter nascentes aí junto às veredas. Então, você está problematizando, você está mostrando para o público informações que confirmam aquele problema, tá? E aí sim, agora você vai e pesquisa artigos científicos e assim por diante, tá? Se você conseguir achar artigos científicos que relacionem, por exemplo, desmatamento, queimadas, água e vereda, vai ser excepcional. Imagina você achar um artigo desse, tá? Então, assim, tente achar artigos que relacionem as coisas que você está trabalhando. No exemplo anterior era água, arroz e clima, tá? Então, o segundo parágrafo que tem água, arroz e clima, falando dessa problemática com informações, era interessante. Aqui nesse caso, seria desmatamento, queimadas, vereda e água, tá? E no nosso terceiro exemplo, Wagner, aquela questão dos orgânicos, tá? Qual que seria um segundo bom parágrafo aqui? Pessoal, você poderia estruturar um parágrafo pensando em taxa de herbivoria e produtividade em tal cultivo orgânico, aí eu não sei qual cultivo orgânico seria, tá? É aquele que você está trabalhando, é tantos por cento superior em relação àqueles que usam produtos químicos. Então, assim, confirmando que produtos químicos geralmente têm uma taxa menor de herbivoria do que produtos orgânicos, tá? Quando você joga aí, quando você aplica na cultura, tá? E aí você traz trabalhos que mostram isso. Olha, a gente sabe que alimento orgânico é melhor, mas a gente tem que ter uma boa produção. E o pessoal costuma ter uma produção melhor com produtos químicos. Em tantos por cento em tal lugar, em tantos por cento em tal lugar, ou em tantas toneladas por área, né, que seria até mais interessante. Então aqui um exemplozinho para vocês, tá? Ok, Wagner, já tenho meus dois primeiros parágrafos. Qual que seria o meu terceiro parágrafo, tá? Gente, o terceiro parágrafo é o que fazer para resolver o problema, tá? Então, assim, vamos pensar no problema e o que o mundo está fazendo para resolver. Então, naquela questão da água com arroz, no clima sazonal, você já fez seu segundo parágrafo, referenciado, com citações, porque você vai ler sobre o assunto, mas já com a ideia pronta, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Você escreve a ideia e depois estrutura o parágrafo. Um terceiro parágrafo poderia mostrar resolvendo o problema. Por exemplo, olha, a Arábia Saudita faz irrigação. Eles gastam muito dinheiro, mas eles fazem irrigação, eles conseguem fazer irrigação. Ah, um outro país faz arroz geneticamente modificado, e esse arroz ele consegue suportar maiores tempos sem água. Tá? Você poderia falar que é possível aproveitar a água desperdiçada por outras culturas, que às vezes você está jogando fora, tá? Ou então a sua fazenda está jogando fora e assim por diante. Então, assim, você vai mostrar como é possível resolver o problema. É claro que o foco vai ser a resolução do problema mais próxima com aquela que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com um arroz geneticamente modificado, você até pode falar de irrigação, você pode falar de aproveitar a água de outras culturas. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Mas o foco, a maior parte do parágrafo, vai ser falando de arroz geneticamente modificado. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então você já está guiando, o público-alvo está olhando e falando assim, então ele vai falar de arroz geneticamente modificado, ele não vai ficar falando de irrigação só e de outras coisas, tá? Então nesse terceiro parágrafo, o foco é aquilo que você vai trabalhar, tá? Mas você ainda não falou que vai ser isso, mas você está guiando o público, tá? Naquela segunda situação de taxa de desmatamento e vereda, tá? Aqui você poderia, por exemplo, num terceiro parágrafo, definir quais espécies toleram fogo, quais espécies toleram, por exemplo, a falta de água, porque quando você desmata próximo a uma vereda ela fica com menos água. E aí você pode mostrar
estratégias que outras pessoas tiveram para tentar conter esse problema. Por exemplo, fazer um acero para proteção contra o fogo, tá? Demarcar a área até onde pode passar um trator, algum maquinário ali para não derrubar árvores que estão na vereda ou para não degradar a vereda. Acontece com gado também, né? Você pode falar assim, olha, tal estudo, o pessoal cerca a vereda para o gado não entrar na vereda. Depende de qual que é o foco do seu estudo, tá? Mas falar sobre isso é interessante. Aqui eu coloquei, né? Olha, você pode definir espécies que toleram fogo, se o assunto for mais relacionado com fogo. Pode propor fazer um acero antifogo, ou então, como eu falei, cercar a vereda, tá? Tem gente que cerca, você explica isso com dados, tá? Ah, tal trabalho o pessoal cercou uma vereda e a outra não. E aqueles cercaram, ela continuou bonitinha e a outra o gado foi lá e destruiu. Então falando, trazendo informações, tá? E aqui um exemplo um pouco diferente, né? Fazer educação ambiental com os produtores. Gente, às vezes o seu trabalho ele é mais assim com o público humano, né? Então, mesmo você sendo das áreas aí agronômicas, biológicas e assim por diante, seu público é humano. E aí o que acontece? Você pode fazer entrevistas com pessoas explicando a situação, fazendo um questionário e fazendo uma educação ambiental, mostrando estudos que comprovam que quando os produtores sabem a importância da vereda, eles não a destroem, tá? E traz esses estudos, tá? Mostra esses estudos. Então, assim, você está tentando mostrar como resolver o problema. É claro que depende, né? Você não vai falar sobre tudo isso daqui que eu estou comentando. Você não vai falar de fogo, desmatamento e educação ambiental. Mas aquilo que for mais próximo do seu trabalho, você pode estar utilizando, tá? Enquanto aquele outro exemplo, tá, dos alimentos orgânicos, onde a gente já explicou o problema, a gente já apresentou informações que comprovam o problema, como eu poderia resolver o problema? Tem várias formas aqui, tá? Você poderia utilizar cultivares resistentes, tem isso. Transgênicos orgânicos, sei lá, vai que existe, eu nem sei se existe, mas o pessoal tem um alimento que ele é transgênico, mas ele é orgânico, né? Não precisa tacar produto químico que ele suporta. Usar composto orgânico que repele os herbívoros. Opa, então eu vou jogar um produto, ao invés de jogar um produto químico, eu vou jogar um outro produto diferente do produto químico, que ele não causa degradação ambiental, e ainda assim ele repele os animais. Não necessariamente mata os animais, ele repele os animais, que é bem melhor do que matar, né, os animais que estão ali. Então assim, os insetos. Então assim, você está literalmente mostrando, olha, podemos resolver de tal e tal forma, tá? Ou eu posso usar um controle biológico. Aí o que acontece? Se o seu estudo for sobre controle biológico, você vai focar em controle biológico. Você pode até falar um pouquinho dos outros, tá? Mas quando for trazer dados e informações numéricas, você traz de controle biológico. Ah, Wagner, eu vou usar um composto orgânico. Então o seu foco é esse. Não que você não possa falar dos demais, mas esse é o seu foco, tá? É sobre isso que você tem que falar nesse terceiro parágrafo. Tá, Wagner, escrevi o meu problema, apresentei, já sei como resolver, já li uns artigos ali, sei como resolver, já tenho umas citações legais. Qual que é o meu quarto parágrafo? Pessoal, o meu quarto parágrafo vai ser o gap, a lacuna. O que falta fazer? Porque se tem outros trabalhos, né, que já tentaram resolver o problema, por que esse problema não foi resolvido no mundo inteiro, tá? Então, assim, aqui é importante você já guiar praticamente ou para os seus objetivos ou para o seu último parágrafo da introdução. Tá? Aqui você vai literalmente mostrar as limitações para resolver esse problema. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos, né? Eu falei do cerrado, falei da produção de arroz, falei da irrigação. Quais seriam exemplos de limitações para a produção de arroz aqui no cerrado? Bom, eu coloquei 3 exemplos possíveis para você explorar, tá? O que não tem como fazer acerca da cultura de arroz? Pessoal, existe limite, tá? A partir de um determinado ponto de secagem do solo, não tem o que fazer mais com a cultura, tá? Então, isso é uma lacuna. Opa, o pessoal lá da Austrália fez um estudo e mostrou que se o solo tiver 7% de umidade, o arroz ainda vinga. Então, o seu trabalho vai testar com 6% de umidade também. Vai testar com 6, com 10, com 15, entendeu? Então, o seu trabalho vai fazer isso. Então, isso é uma coisa que o mundo ainda não conseguiu, tá? Opa, se você for trabalhar com isso, já é algo interessante. Você está querendo resolver um problemão, tá? Segundo exemplo. O que já foi feito e deu mais certo em outros lugares de clima semelhante ao seu, e você vai tentar algo parecido, mas que você considera melhor. Por exemplo, vamos supor que um pessoal ali
de um clima parecido com o seu, da mesma região que você mora, né? Mas é uma região, mesma região, mas um pouco distante, né? Ah, mora no Centro-Oeste, mas um está no Mato Grosso, o outro está em Goiás, tá? Numa ponta e outro na outra ponta, por exemplo. Ah, o pessoal lá de tal lugar fez tal coisa. Eles testaram lá diferentes umidades, sei lá, 5, 15, 25%, 35% e assim por diante, com e sem fertilizante. Só que aqui na nossa região, a gente tem um fertilizante melhor. Então eu vou fazer um experimento parecido com o dele, às vezes até maior, às vezes até menor, só que parecido com o dele, testando um fertilizante melhor ainda. Porque eu acredito que com fertilizante melhor, às vezes o arroz vinga, tá? Ou então, eu vou mudar um pouco o solo, vou colocar mais argila, mais areia, então eu vou fazer algo diferente a esses outros trabalhos, tá? Então, aqueles trabalhos foram legais, você vai citar eles foram interessantes, mas a limitação deles foi tal e eu vou fazer além disso, tá? E o que eu acho mais interessante, principalmente para quem trabalha com experimento, tá? Você mostra trabalhos que tentaram uma coisa e que deu errado. Olha, tentamos, não deu certo. A gente tentou com arroz transgênico, a gente tentou por mais água, a gente tentou isso. Não deu mais, não deu certo. E aí você pega e fala assim, ok, mas aqui vai dar. Porque aqui a gente vai mudar nosso experimento e vai fazer dar certo, tá? Então, a lacuna, o gap, a última frase desse seu parágrafo, você pode simplesmente direcionar para o próximo, que é onde você vai apresentar a solução, tá? Então, esse é o exemplo aqui falando de arroz, água e clima sazonal. Agora eu vou dar um outro exemplo, tá? Aquele exemplo de taxa de desmatamento, fogo em vereda, tá? Quais seriam possíveis lacunas? Vou colocar aqui, tá? Ora, se você vai trabalhar, por exemplo, com fogo na vereda, quais são as iniciativas e estratégias que o pessoal tentou fazer, mas foram ineficazes? E se for desmatamento mais propriamente dito, tá? Quais foram as iniciativas e estratégias que muita gente já tentou e não deu certo? Sei lá, o pessoal tentou cercar, mas o gado vai e consegue derrubar a cerca porque a cerca era mal feita. Ou então porque outras pessoas que não o gado vão lá e cortam a cerca para o gado entrar na vereda e beber água, tá? Então são problemas, né? Que outras pessoas tiveram que não conseguiram solucionar. Então são lacunas, são gaps. Segundo exemplo, o que já foi feito e deu mais ou menos certo em outros lugares que conseguiram conter, nesse caso, a entrada de fogo ou desmatamento na vereda, tá? Quais foram os casos onde o pessoal da região conseguiu reduzir a incidência de queimadas ou conseguiu reduzir a incidência de desmatamento? Às vezes uma educação ambiental mesmo consegue resolver isso, tá? Ou então, às vezes, a fiscalização consegue resolver isso, mas o que eles fizeram que quase deu certo, mas ainda assim não foi o suficiente e que eu vou propor uma coisa melhor ainda, tá? E o que se sabe que não está dando certo e você vai fazer diferente. Olha, tem tal estudo que falou que, olha, isso aqui não está dando certo. Todo mundo fala para fazer, mas não está dando certo. E eu vou fazer diferente, eu vou fazer algo mais. Eu vou propor uma tecnologia nova, vou propor uma situação nova, tá? Então note que a gente já está fazendo um TC de uma introdução aqui, pelo menos esboçando o que você tem que procurar de assunto, tá? E indo para o nosso terceiro exemplo, que era a produção de alimentos orgânicos, tá? De todos os exemplos é um dos que eu acho mais interessantes. Pessoal, como que você pode fazer o seu quarto parágrafo, que é o seu parágrafo de gap, de lacuna, tá? Estratégias, iniciativas para contenção de herbivorias ineficazes ou pouco eficientes para orgânicos. Wagner, mas você já falou isso, já deu um exemplo onde falar de iniciativas e estratégias que não deram certo, você já falou em outro exemplo ali para cima. Por que você está falando de novo? Porque é uma boa, tá? Se você fala de estratégia que não deu certo, tá? É uma coisa boa para você mostrar, não deu certo, mas no meu vai dar, tá? Eu vou tentar, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, tentando fazer dar certo. O que já foi feito e deu mais ou menos certo em outros lugares que conseguiram conter a herbivoria e reduzir a incidência de herbívoros. Wagner, você já falou uma coisa parecida para o outro exemplo. Exatamente isso que eu quero colocar na cabeça de vocês, tá, pessoal? Você fala trabalhos que tentaram resolver e não conseguiram, ou resolveram parte do problema, mas não todo do problema. E você vai querer acrescentar isso, você vai querer fazer algo melhor. Tudo bem, às vezes você não resolve tudo, mas você quer mais, você quer fazer um trabalho para melhorar isso, tá? Então você traz trabalhos que não deram certo para falar do seu, tá? E deixa no finalzinho, no último parágrafo, na última frase do seu parágrafo, tá? O que se sabe que não está dando certo e termina
falando o que você vai fazer. Então, olha, já tentaram fazer isso para conter e geralmente foram pouco eficazes. Um ou outro trabalho fez e parece que está melhorzinho. Mas, de modo geral, olhando para isso tudo aqui, a gente percebe que tal coisa não está dando certo e a gente vai fazer algo diferente, vai tentar algo diferente. Pumba! A sua introdução aí você já está ganhando público, tá? Wagner, e qual que seria o meu quinto e último parágrafo, tá? Sua solução, tá? O que você vai fazer para solucionar isso? Pessoal, você não necessariamente tem que solucionar totalmente, tá? Você pode testar, analisar, introduzir uma novidade, fazer algo diferente. Não necessariamente você vai solucionar o problema, mas é uma proposta de melhoria, tá? Então, para aquele primeiro exemplo do arroz, tá? O que vocês irão propor para que se cultive arroz em boa qualidade e quantidade? Olha, Wagner, baseado no que a gente tem aqui de problemas, de coisas que a gente já viu que outras pessoas tentaram fazer, tem uma coisa que eles não tentaram. Eles não tentaram fazer um transgênico que aguenta seca e mudar, por exemplo, a quantidade de argila no solo. Então a gente vai colocar mais argila e usar um transgênico e vai dosar as quantidades de água para ver o tanto que esse arroz diferentão suporta, tá? Ah, Wagner, eu percebi que eles testaram tal cultivar, eu vou testar um outro, um diferente, um que vem de outro lugar. Ah, deu certo na Austrália, na Índia, por que não pode dar certo aqui, tá? Então, assim, você já está resolvendo, você está respondendo a sua pergunta, você está propondo respostas, tá? Então, aqui, no seu quinto parágrafo, você vai propor justamente o seu estudo. Ó, baseado em tudo isso aqui, o que a gente vai fazer? Tal coisa, tal coisa e tal coisa, tá? Nesse outro exemplo, no exemplo ali das queimadas, no exemplo da taxa de desmatamento nas veredas, você vai fazer o seguinte, você vai propor uma solução também, ó. Em que seu estudo vai auxiliar a reduzir a perda de veredas, a redução das veredas, tá? E aí você fala o que vocês vão analisar diferente. Olha, todo mundo analisa vereda e eles analisam a quantidade de água no solo para ver se a vereda está secando ou não. A gente vai fazer diferente. Além de analisar a quantidade de água no solo, a gente vai verificar quais são as espécies-chave da vereda. Aquelas que, se elas estão ali, quer dizer que a vereda é boa. Se elas não estão, quer dizer que a vereda está com problemas, tá? E aí você, opa, já está propondo uma coisa diferente, uma coisa que a outra galera ali não tinha pensado, tá? E naquele exemplo dos alimentos orgânicos, o que você poderia propor, tá? Bom, essa daqui tem várias opções, tá? Você poderia falar assim, olha, baseado nos estudos anteriores, a gente vai propor novos repelentes de insetos que outras pessoas não testaram. Ou testaram em outro lugar no mundo, né? Deu certo em outro lugar do mundo, a gente vai testar. A gente vai ver se funciona, tá? E vai modificar algumas dosagens para ficar diferente, né? A gente vai testar um novo controle biológico. Eu vi que tal lugar testou tal controle biológico. A gente vai testar de um jeito diferente, tá? Podemos testar transgênico, ok? Ou você pode fazer uma coisa mirabolante. Olha, teve uma galera que testou inseto, teve uma galera que testou controle biológico, repelente de inseto, controle biológico, e teve outro que testou transgênico. Por que a gente não testa 2 deles, ou os 3 juntos? Eu vou testar controle biológico com transgênico, já é diferente, já é da hora. Eu vou testar repelente com controle biológico, tá vendo? Você está fazendo a mais do que os outros. Você está fazendo uma solução integrada do problema. Isso é legal, tá? Isso é da hora. Então, assim, Wagner, então como que eu faço uma boa introdução? Pessoal, escreve o seu problema, pega o seu orientador pelo colarinho e fala assim, professor, vamos fazer isso aqui, ó, juntos, vamos tentar estruturar. Eu quero só uma frasezinha, porque aí depois eu vou e pesquiso, tá? Primeiro, escrever o problema. Segundo, apresentar informações que confirmam o problema. Terceiro, o que fazer para resolver o problema. Quarto, qual que é a lacuna, os limites da ciência até então para aquele problema. E quinto, qual que é a sua solução para aquele problema, tá? Com isso, você vai fazer uma boa introdução. Vai, então ok, acabei, fórmula mágica. Não. Agora você tem que ler sobre o assunto. Não adianta você querer fazer uma boa introdução, com boas referências, com boas citações, se você não ler sobre o assunto. Mas pelo menos a estrutura já está aqui, ó, já está feita, já está pronta para você. Ok? Então tomara que esse vídeo tenha sido bom para você. Se inscreve, deixa um like, comenta aí embaixo. Um abraço, tudo de bom.